Rússia pode ter cometido aí um crime de guerra e a Ucrânia talvez aí assumiu a sua contraofensiva e entrou na guerra praticamente de vez agora. E aliás, esses contextos todos estão deixando um alvoroço aí praticamente no cenário global. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e olha, tem muita coisa acontecendo aí. Então já chega aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha no nosso canal, que a gente sempre está falando aqui sobre geopolítica, sobre diplomacia. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve aqui. Para você que é novo no canal, tá chegando agora, meu nome é Alessandra Gonçalves e aqui eu falo sobre esses temas para manter você aí bem informado. Então sem mais enrolação aqui, vamos falar sobre o que está acontecendo ultimamente. Para quem não sabe, como eu disse para vocês, a Rússia nesses últimos dias fez um ataque aí a uma cidade da Ucrânia, ou seja, a cidade com o nome de Kryvyi, ou seja, a cidade natal do presidente aí da Ucrânia, que é o Zelensky. Então, uma cidade extremamente importante para ele. Só que esse ataque foi um ataque que gerou muitas polêmicas, porque o ataque foi feito em uma residência, né? Ou seja, atacou praticamente pessoas que são civis e que isso acaba sendo considerado, então, pelas relações internacionais, pelo cenário internacional como um crime de guerra, né? Atacou essas pessoas, então, em uma residência, né? A residência acabou pegando fogo, o prédio, e 11 pessoas morreram durante esse ataque e outras 32 pessoas acabaram ficando bem feridas em relação aí ao ataque. Acontece é que Zelensky se pronunciou sobre isso, principalmente por ser sua cidade natal também, e o ataque não foi somente nessa cidade, tá? Teve outras cidades que estavam sendo ameaçadas de ataque, até mesmo Kiev, a capital, também estava sendo ameaçada de ataques. Não ataques assim a soldados, ataques a pessoas aí que são civis. Zelensky então fez a sua pronunciação sobre esse assunto, dizendo que a Rússia estaria cometendo aí atos um pouco, vamos falar assim, imorais, né, para não dizer aquela palavra que o nosso algoritmo do YouTube vai proibir esse vídeo, mas considerou que seria atos aí praticamente imorais que a Rússia teria cometido, ou seja, atacar civis é um crime de guerra, Rússia. Peraí, o que você tá fazendo? Isso aí tá super errado, né? E a Rússia, claramente devido a isso, fez um pronunciamento. Lembrando, gente, nesse dia que foi feito o ataque, é o dia que podemos dizer assim que foi o dia da Rússia, né? Então, Vladimir Putin estava tendo aí várias reuniões com líderes, várias coisas tratando sobre outros assuntos aí, não em relação à guerra. Mas devido aí a esse ataque, essas 11 pessoas mortas e o cenário global praticamente assim, né, alvoroçado, né, podemos dizer assim, extremamente em choque, vamos falar assim, então ele acabou tendo que se pronunciar sobre esse assunto. Então ele foi lá e fez a sua pronúncia, dizendo que Zelensky estava completamente errado, que não é do tipo da Rússia fazer ataques a cidadãos e a civil, então ele não teria aí praticamente forçado esse ataque a essas pessoas, seria apenas um erro, podemos dizer assim, que atingiu lá e acabou danificando a questão aí, causando a morte de 11 pessoas, né? E falou que, aliás, Zelensky não era nada para chegar e julgar ele assim, de que ele teria feito os ataques a pessoas civis e que teria morrido essas pessoas, porque até mesmo a Ucrânia já fez ataques antes à Rússia, onde morreu civis russos. Então ele disse que Zelensky não era ninguém para poder falar assim para ele se ele estava certo ou se ele estava errado, já que por uma vez ele também já teria cometido aí os mesmos atos que Vladimir Putin. Então, depois desse contexto tudo, Putin ainda ressaltou aí sobre a questão da barragem, né? Aquela barragem que teve o estouro da barragem e que todo mundo jogou a culpa na Rússia. Ele disse que não era da intenção dele, que ele não iria colocar aqueles explosivos na barragem e que até não seria nem um pouco viável para ele, causando então, podemos dizer que seja a Ucrânia que teria feito aquela própria destruimento da sua barragem, porque ela seria praticamente mais beneficiada do que a Rússia com o rompimento da barragem, sendo uma espécie de proteção ali, bem dizer que proteção para os dois lados, entre um não avança e o outro também não avança, então gerou uma proteção para os dois lados. Mas Vladimir Putin garantiu que ele não tinha nada a ver com aquela situação e que era tudo aí enrolação do Zelensky, que não queria contar a verdade, né? Sabemos que a estratégia de Zelensky, né, e a estratégia até da Ucrânia para se defender da guerra, ultimamente está sendo divulgar as informações um pouco atrasadas, para que não seja colocado
claramente a sua localização devido aí onde eles vão estar certinho, podendo ser até um risco para os próprios soldados russos. Então, se ele pega lá, joga uma tropa em tal cidade, em tal hora, em tal lugar e divulga isso na mídia, pode gerar um problema naquele momento. Então, praticamente a gente fica sabendo do que aconteceu só 4 dias depois e está sendo uma estratégia da Ucrânia que até pode se dizer que é uma estratégia certa, tá? Acontece que depois disso tudo, esse enrola, a briguinha entre Zelensky e Vladimir Putin, acabou que a Ucrânia declarou que está aí fazendo a sua contraofensiva. Lembra que Zelensky, quando Vladimir Putin tinha falado que a Ucrânia já tinha começado a contraofensiva, e ele falou, não, peraí, a gente não tá, não sei, não tenho certeza? Pois é, agora ele declarou que realmente está na contraofensiva devido a esse ataque, e também outro fator que pode ter influenciado bastante foi que a própria Ucrânia conseguiu alguns territórios aí, né? A própria ministra também já falou, né, sobre essa situação, que seria então a senhora Hanna, que estava lá falando sobre a situação de ter se feito uma conquista da Ucrânia, lá na região de Kiev. Teria sido mais ou menos de 5 a 10 quilômetros que as tropas teriam então avançado. E não somente naquela regiãozinha lá, mas praticamente, se a gente for pegar um mapa, vai ser uma trincheira assim bem grande. Podemos dizer que eles conseguiram alcançar. Então eles falaram que a Ucrânia assim tá bombando e realmente conseguiu fazer vários alcances e conquistar territórios deles mesmos que os russos tinham tomados. Os russos até admitiram que realmente a Ucrânia teria feito isso, né? Então a Ucrânia foi lá, depois de ter tomado as suas terras de novo, declarou que entrou na sua contraofensiva. O que gera a questão para a gente se perguntar: será que se eles estivessem perdendo, eles iriam declarar a sua contraofensiva? Ou será que não iriam declarar, né? Porque declararam somente após ganhar território, né? O que confirma, como podemos dizer assim, para o exterior, para os Estados Unidos principalmente, que eles estão progredindo aí, mesmo que seja pouco na guerra, mas estão aí a pouquinho assim conquistando o território e que eles não vão perder a guerra, entendeu? Então seria mais assim um aviso, tipo, agora a gente entrou e a gente tá ganhando, tá? A questão é que a Rússia, em resposta a isso, fez igual você quando você entra naquelas brigas. Sabe quando você tá na briga ali entre amigos e você começa a perder, você fala assim, deixa eu pegar aquele assunto ali que rolou há anos atrás e vamos voltar aqui e joga de argumento? Pois é, a Rússia fez extremamente isso, gente. A Rússia pegou ali, né, e devido a essa perda de território, ela lançou uma lista de todas as perdas que a Ucrânia já tinha feito desde o início da guerra, gente. Desde o início, então, eles já lançaram a lista. Tipo assim, vocês perderam tanques, vocês perderam isso aqui, perderam desativador de minas, perderam tal coisa. Então foi uma lista gigante, extremamente grande, que eles lançaram. É aquele típico argumento de anos, né, que você joga assim no meio de uma conversa, tipo assim, mas e aquele dia ali? O que aconteceu? Pois é, né? Vamos lá, então, pra vocês entenderem. Devido a isso aí, o Zelensky ficou meio assim, não sabia o que ia pronunciar sobre o assunto, né, devido a Vladimir Putin ter soltado aquele tanto de derrota de armamento que eles tinham perdido, e alguns países ficaram até inseguros em relação para investir na Ucrânia devido a essa postagem aí da Rússia. Principalmente um deles foi a Argentina, que ficou um pouco insegura e falou que não tinha armamento assim na hora para enviar para a Ucrânia e não sabia muito bem o que ia fazer, né? Porque ela tava meio na dúvida, tipo assim, se eu envio e se eles perdem esses armamentos? Eu podia ter mantido para mim, para minha proteção. Mas acontece que a Ucrânia está bastante preocupada sobre essa questão de armamentos, que a gente sabe que a Ucrânia, sim, tem armamentos nucleares, tem grande parte aí de bombas, grande parte de outras coisas assim, que podem ajudar na guerra, mas a Rússia também é uma potência em relação a isso. Então, a Rússia está dependendo muito menos de ajuda do exterior do que a Ucrânia. E a Ucrânia está se agarrando bastante aos Estados Unidos quando se fala de envio de armamento. Até que se lançou um novo pacote aí que os Estados Unidos fez de envio à Ucrânia, mais ou menos no valor aí de 325 milhões só aí para a Ucrânia gastar em armamentos, tá? Então foi o segundo pacote que eles enviaram só praticamente aí em 2 meses. Então tá tendo muito investimento no exterior. E agora que a Ucrânia declarou que se ativou a sua contraofensiva, significa que o quê? Que realmente tá rolando algo ali bem pesado naquela situação, tá? Então, todos os armamentos que as outras pessoas vão investir, né, praticamente se os outros países vão investir,
tá agora em jogo. Então, se a Ucrânia começou a atacar e tá ganhando, e de repente do nada ela começar a perder, vai ser um grande problema, porque os países não vão investir tanto, sabendo que ela vai perder, porque vai ficar pegando meio mal para eles, principalmente para os Estados Unidos. Investia e a Ucrânia perdeu. O que vai acontecer? Os Estados Unidos perde um pouco a sua moral aí, né? Então, agora que começou esse ataque, os Estados Unidos mesmo já falou assim, já que começamos, decidimos, tá rolando aqui. A gente vai investir bastante dinheiro na Ucrânia agora para ela conseguir firmar assim a sua conquista e conseguir criar um acordo mais ou menos assim de paz e outras coisas relacionadas a isso, tá? Tipo assim, para acabar com a guerra e os Estados Unidos ganhar. Porque se mesmo que esse grande investimento a Ucrânia perdeu, os Estados Unidos provavelmente vai fazer um corte bem grande. Podemos dizer assim, até pro ano de 2024, dependendo de quem ganha, se a Ucrânia estiver até conquistando território, o corte vai ser grande. Então vai ficar algo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que a gente vai fazer agora se caso os Estados Unidos parar de investir, né? Porque podemos dizer, se os Estados Unidos não investir tanto, os outros países não vão querer investir, então a Ucrânia pode se dizer como uma quedinha aí, né, na sua reputação e pode acabar perdendo a guerra. E Zelensky sabe muito bem disso. Até mesmo já coloca aí uma proposta até de paz, podemos dizer assim. Ele já está querendo colocar um fim nessa guerra, podemos dizer. E ele quer influenciar outros países, até fazendo uma cúpula com vários países aí, praticamente da OTAN, G7, e incluiu inclusive o Brasil no meio disso, para cuidar da parte ambiental do país e sua recuperação, tá? Resumindo, colocou o Brasil ali contra a parede, porque a gente sabe que o Brasil é um país neutro. Bem, é um país neutro em relação à guerra, de acordo com o próprio Lula já falou. Mas se caso tiver que tomar um lado, a gente já sabe claramente para onde o Brasil vai, né? E pro lado de quem ele vai estar. Então, o Zelensky ter colocado o Brasil nessa cúpula foi um pouquinho arriscado, assim, né? E acabou colocando o Brasil contra a parede mesmo, porque o Brasil vai ter que fazer um pronunciamento sobre isso. Então, gerou-se um probleminha aí. E já que a gente está falando do Zelensky, falando sobre acordo de paz, sobre a relação da Rússia, né, e principalmente agora que esse acordo de paz do Zelensky colocar, foi literalmente porque a Rússia acabou perdendo território. Então eles estão achando que os russos vão perder a guerra, tá? E outra pessoa foi dar pitaco no meio disso aí também, que foi, claro, o Macron. O Macron tá lá para dar pitaco no meio dessa guerra. E falou que agora seria um ponto essencial, sim, para a Ucrânia pensar bem em ganhar mais território. Por quê? Porque se caso eles ganhassem mais território, poderia forçar Vladimir Putin a ficar, então, sem escolha e fazer uma negociação para que desse a paz, então, provavelmente da Ucrânia e da Rússia. Coisa que eu acho que Vladimir Putin não vai fazer com certeza, principalmente se ele perder a guerra. Tá? Principalmente se ele perder, não. Principalmente se ele perder territórios, né? Vamos falar assim. Claramente ele não vai tomar essa decisão, porque seria uma vergonha, assim podemos dizer, para a Rússia, se caso eles perdessem essa guerra, né? Meio que a Rússia sairia desmoralizada. Bem, acontece que Vladimir Putin já tem um outro plano aí, fez uma aliança um pouco assim, né? Grande, com outra pessoa aí bastante importante no cenário quando a gente fala de armamento. E eu vou te contar no próximo vídeo. Então, se você quer saber qual o próximo plano de Vladimir Putin e o que pode mudar totalmente essa estratégia da Ucrânia, já deixa o like nesse vídeo e espera o nosso próximo vídeo que vai sair ainda hoje para você entender esse outro contexto, onde eu vou trazer o resto do que tá rolando aqui na guerra, tá, gente? Porque todo dia tem muita coisa, tá? Bem, deixa o like, compartilha, se inscreva e espero vocês no próximo vídeo.